Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Parkour! Michael, parkour! Parkour! Extreme! Bom dia, meus corredores e minhas corredoras. Coloquem suas sandálias e vamos que hoje tem Mirror's Edge. Pois é, vamos falar de parkour, cara. Parkour nos videogames, com um jogo aí fantástico que infelizmente ficou esquecido no tempo, cara. Bom, o jogo Mirror's Edge, ele foi lançado lá em 2008 pela Electronic Arts, cara, pela EA. Pois é, cara, acredite se quiser, a EA nem sempre viveu só de FIFA e Battlefield. Houve um momento, cara, lá no começo dos anos 90 até o meados dos anos 2010 ali, em que a EA ela era considerada uma publisher bem criativa, inclusive, cara. Com muitos projetos paralelos ali, muitos jogos excelentes, né? Antes de virar essa desgraça que é hoje, cara. E então é disso que eu quero falar, cara, de um jogo aí da EA, da época dourada da EA, dos últimos momentos ali em que a EA realmente tentava fazer jogos diferentes, né? Que é o Mirror's Edge, cara. Pra você ter uma ideia, né? O Mirror's Edge ele foi lançado ali numa janela de um período de tempo, onde saiu ele, e ao mesmo tempo saiu o primeiro Dead Space, o Battlefield Bad Company, né? Então ela tava realmente atirando pra todos os lados aí e acertando na maioria das vezes, cara. Mas hoje vamos focar no Mirror's Edge, que é um jogo maravilhoso e é mais um título, cara, que eu considero ele um título cult, assim, um título que não vendeu, mas era um título mais de nicho, né? Mas quem jogou, assim, cara, muita gente se apaixonou por ele. É um jogo fantástico e eu fui um deles, cara. Então vamos lá, vamos sem mais delongas falar sobre o jogo Mirror's Edge. Bom, como eu disse, esse jogo ele foi lançado em novembro de 2008, cara, pela EA, só que ele foi desenvolvido pelo estúdio DICE, que é o estúdio que depois virou um fazedor de Battlefield, né? A produção desse jogo começou lá em 2006, cara. Foi num período ali do comecinho da nova geração daquela época, que era o PlayStation 3 e o Xbox 360, né? Onde a indústria começou a ficar dominada por shooters em primeira pessoa, né? Aqueles shooters que eram cinzas ou marrons, né? Foi ali que a gente começou a ter a popularização de Gears of War, um jogo quase preto e branco. Fallout 3, mais um jogo preto e branco, né? O Resistance no PlayStation 3 também, mais um jogo preto e branco. Depois tivemos o Killzone, mais um jogo preto e branco, né? Então foi um momento em que o Mirror's Edge ele veio pra realmente contestar o que estava acontecendo ali, cara. Porque, bom, a gente vai falar bastante sobre a parte artística do jogo, né? Mas ele é um jogo que ele destoa bastante, cara. Apesar de ser um jogo em primeira pessoa e você atirar em alguns momentos, ele se destoa bastante dos outros jogos, né? Bom, esse jogo, cara, a equipe de desenvolvimento, né? Eles queriam lançar um jogo em primeira pessoa, mas eles não queriam fazer mais um Battlefield, né? Não queriam mais um jogo de guerra. Então eles queriam algo marcante. De início, ele não foi pensado como um jogo de parkour, né? Em nenhum momento ali o pessoal falou, olha, vamos criar um jogo de parkour, né? Eles fizeram alguns testes com veículos, testes com os personagens pulando pelas escadarias, subindo escadarias de prédios, pulando tipo assim, portões, cercas e tal. E eles começaram a perceber que quando eles ligavam aqueles elementos, então o personagem descia correndo uma escada, ele pulava o corrimão, corria pela rua, pulava um muro, depois subia numa cerca, assim, eles perceberam que eles conseguiam manter uma movimentação fluida, né, um flow ali interessante. E eles foram abandonando ali os veículos, né, abandonando o armamento e foram focando cada vez mais na movimentação da personagem, cara. Isso é bem interessante, sabe? Inclusive numa época onde os personagens de jogos principais eram brucutus, né?
eles mais uma vez eles quebraram com esse paradigma, porque a personagem principal desse jogo é a Faith, né, cara? Faith Connors. A Faith, ela não é, uma personagem típica de videogame do começo dos anos 2000, porque geralmente quando a gente tinha uma protagonista feminina em jogos de luta ou jogos de tiro ali daquela época, jogos de ação, assim, era aquela coisa, né, cara? A mulher super estereotipada, super sexualizada, de biquíni, com peitão e tal. E a Faith é justamente o oposto disso, cara. E eu acho que isso que dá uma característica pra ela muito humana, assim. Porque ela é uma mina do dia a dia, sabe? Você vê ela assim, você fala, pô, essa pessoa ela poderia existir, tranquilamente, assim. Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais na história da Faith, depois a gente entra mais nas mecânicas do jogo, né? E discute mais no geral sobre esse jogo em si. Bom, a Faith, cara, ela é uma runner. O que é uma runner, cara? Imagina o seguinte, esse jogo, ele se passa num futuro onde o governo tem um controle brutal sobre todos os meios de informação. Você já leu o livro 1984? Ou você já assistiu o filme? É basicamente isso, pensa nisso, cara. O Big Brother observando tudo que você faz, controlando todas as suas mensagens, vendo o teu e-mail, sabendo onde você tá, com quem você tá falando, né? Então, cara, chegou um momento assim em que a única forma, digamos, mais segura de você mandar uma mensagem sem essa mensagem ser lida, sem essa mensagem ser observada, né, pelo governo, era no modo analógico mesmo, cara. Tipo assim, mandar pessoas entregarem, entregadores, né? E esses entregadores, cara, eles eram, claro, completamente ilegais, né? Eles estavam fora da lei ali. E eles tinham que, obviamente, entregar essa mensagem de uma forma que a polícia não interceptasse, porque eram mensagens às vezes muito sensíveis, né? No começo do jogo, inclusive, você vê os pais da Faith, né? Quando ela era menininha, assim, ela e a irmã dela, elas estão participando de a família, né? Deles está participando de uma manifestação contra o governo, e o governo chega reprimindo com um fuzil, cara, né? Com qualquer semelhança aí com a realidade, pura coincidência. E aí o governo chega reprimindo, atirando nas pessoas, tal. E aí eles matam a mãe da Faith, atiram na mãe da Faith, né? E ela consegue escapar com o pai e com a irmã. Porém, depois disso, o pai ele entra numa depressão muito profunda, assim, começa a beber, bater nas meninas e tudo, e elas fogem de casa, né? Aos 16 anos, a Faith ela foge de casa, vai viver nas ruas e ela perde o contato com a irmã dela também. E assim, depois elas retomam o contato e aí você vê que as duas tomaram caminhos muito diferentes na vida. A irmã da Faith, ela é uma policial, ela virou policial, a Kate, né? Ela chama Kate. E a Faith virou basicamente uma fugitiva, né? Uma fora da lei, assim, porque ela virou uma runner, cara. Que é essas corredoras aí, que são as pessoas que entregam as mensagens que precisam ser entregadas sem serem interceptadas, né? Então, é por isso que o parkour é parte integral desse jogo, né? E, poxa, o parkour, cara, lá no começo dos anos 2000, pra quem lembra, assim, foi uma explosão, né, cara? Foi uma sensação, assim. De repente a gente começou a ter parkour pra todo lado. Começamos a ter filme de parkour, né? Distrito 13, quem lembra? Começamos a ter jogos com parkour, Assassin's Creed, né, dessa época também, de 2007 ali. Começamos a ter o Infamous no PlayStation 3, né? E o parkour começou a dominar, cara, a cultura pop, assim. Abriram escola de parkour pra todo lado, né? Enfim. E aí o Mirror's Edge, ele se aproveitou desse boom aí do parkour e é a mecânica principal do jogo, né? Então, pra quem não sabe o que é parkour, parkour é um tipo de movimentação em que você consegue usar coisas que seriam consideradas obstáculos, né? Obstáculos urbanos como cercas, bancos de praça, muros, telhados, como se fosse um meio de transporte, de locomoção, a pé, né? Então você pode, por exemplo, subir num muro, usar ele para atravessar para o outro lado, subir na parede, pular pelos telhados e tal. E o Mirror's Edge ele leva isso ao extremo, porque a rota mais segura para esses runners, para esses corredores levarem as mensagens, é pelos telhados, né? E aí entra um dos personagens principais desse jogo, que é a cidade do jogo. Porque essa cidade do jogo, cara, é uma das coisas que vai chamar a tua atenção de primeira, assim. Pelo menos chamou a minha atenção de primeira. Porque a cidade do jogo, ela é uma cidade, pensa num futuro ali distópico, né? Já indo pra distopia. Quando a gente pensa no futuro distópico, a gente já pensa em Blade Runner, aquela cidade suja, né? Tudo bem sujo, à noite, chovendo, assim. Mas a cidade do jogo, cara, ela é totalmente diferente. Ela é uma cidade super limpa, super moderna,
Ela é uma cidade bem branca mesmo, os prédios são brancos, os terraços dos prédios são bem branquinhos assim, você não vê sujeira, sabe? Tudo bem limpo, tudo bem moderno, bastante vidro, bastante ferro, metal, né, nas construções assim. Então isso chama bastante atenção, cara. E é como se o governo tivesse atingido uma utopia ali. Como se eles tivessem realmente conseguido, sabe? Controlar a criminalidade, controlar a sujeira, a poluição. É como se fosse um paraíso, cara. Só que para manter esse paraíso, o governo age com mãos de ferro, né? Então, a única forma de você conseguir, digamos, atravessar a cidade, navegar esse ambiente, é pelos telhados dos arranha-céus, cara. E aí é onde vai passar a maior parte do jogo, né? Você vai correndo ali pelos arranha-céus, pulando de um prédio no outro, deslizando em ziplines, agarrando em tubulações, deslizando por baixo de tubulações também, ou às vezes pulando por cima. E isso já chama a tua atenção de início, porque você percebe que quando você consegue emendar aquele flow, como eu estava comentando no começo, aquele ritmo, sabe? Você vai mantendo a tua corrida, você não precisa parar. Isso dá uma sensação muito gostosa que nenhum outro jogo te entrega, sabe? É mais ou menos como se fosse no Sonic. Sabe aquela fase do Sonic que você já jogou tantas vezes que você já memorizou? E aí você já consegue saber onde você tem que pular, onde vai ter o looping e tal, e você já vai meio que sem parar, assim? É mais ou menos aquela sensação, cara. E é uma sensação muito legal, sabe? Então você tá correndo ali, muitas vezes, né, quando você tá avançando no jogo, você vai chegando mais pro final assim, os trajetos vão ficando, claro, mais complexos. Então às vezes você começa dentro de um prédio, vai subindo pelos, tipo, elevador, escadaria, assim, pelas tubulações de ar. Aí você sai lá em cima, aí você tem que ir correndo pelos terraços, usando as paredes, né, como apoio e tal. Cara, e quando você pega a manha, ele se torna muito fluido, né? E mais pra frente também, é claro que a gente tem os inimigos do jogo, os antagonistas, né? Por quê? Porque, como eu comentei lá no começo, a Faith, que é a personagem principal, a protagonista, ela tem uma irmã, né? Que é essa irmã dela que elas perderam o contato e depois elas retomaram o contato, né? Então, a Faith, quando ela fugiu de casa, ela foi acolhida por um cara chamado Mercury, que é o personagem que treinou ela como runner. Então ela tem ali alguns personagens que são do grupo de runners dela, né? Que é a amiga dela, Celeste, tem o Mercury, por exemplo, que passa algumas missões pra ela e tal. E aí ela tem uma missão que ela se reconecta com a irmã dela, com a Kate, cara, e ela percebe que a irmã dela foi acusada injustamente de assassinato. Né? A irmã dela pede ajuda pra ela, né? Ela fala, olha, me acusaram de assassinato, eu acho que tá tendo corrupção aqui dentro da polícia, eu não consigo provar minha inocência e tal, eu preciso da sua ajuda. E aí você começa a ajudar ela, a tentar desvendar essa história, né? E aí você vai vendo que a história é mais profunda do que parece, sabe? Tem umas conspirações ali, envolvendo um projeto chamado Projeto Icarus, que é um projeto criado pelo governo para caçar esses runners, cara. Então, tem reviravoltas na história e tudo, mas enfim, conforme o governo assim percebe a tua conexão com a Kate, eles começam a mandar o Projeto Icarus atrás de você, que é basicamente a polícia, sabe? Então, conforme o jogo vai avançando, você precisa realmente se aperfeiçoar nesse flow, porque você começa a ser perseguido, cara, pelos inimigos. Tem policiais que começam a te perseguir, né, pelos telhados ali, forças de, tipo, tropa de choque, assim, tem helicópteros que começam a ir atrás de você. Então, se você parar, cara, você se pegam, né, porque a Faith não é uma lutadora, ela não é uma assassina treinada, ela é só uma entregadora, cara. Então você pode escolher combater os inimigos, né? É muito legal porque você pode escolher, tipo, desarmar os inimigos que estão no teu caminho. Você pode tirar a arma da mão deles e jogar fora e sair correndo. Você pode trocar soco com os caras, sair na mão, né? Pode usar até alguns movimentos de parkour para emendar golpes, né? Tipo, correr na parede e já virar um chutão na cabeça do cara. Jogar eles pela beirada dos prédios lá embaixo e tal. E você pode até usar as armas de fogo contra eles, né? Mas como eu disse, como a Faith não é uma soldado, né, cara, ela não é treinada em arma de fogo e em combate. Então, o ideal desse jogo é você conseguir se livrar daquela situação com o mínimo de combate possível. Se você puder fugir, melhor ainda. Então, esse é um dos pontos fracos que a galera reclamou na época, assim, que o combate do jogo não era muito bom, mas eu entendo por quê. É como um combate no Silent Hill, sabe? Nos Silent Hills antigos, por exemplo. Você não é um soldado treinado, cara. Então, o combate realmente não é o forte do jogo, sabe? Bom... E aí, continuando a história, então, né, a Kate começa a investigar, né, ajudar a irmã dela, e aí eu não vou dar spoilers pra você, mas é muito legal, assim, no final, ver as duas irmãs unidas e tal, isso é muito legal, cara.
Mas, falando um pouco mais sobre as mecânicas, os detalhes técnicos do jogo, cara, tem uma coisa nesse jogo que eu achei muito legal também, que assim, além da cidade, né, ser aquela cidade totalmente diferente de todas as outras cidades de videogame, né, que é aquela cidade limpa, realmente assim, utópica, né, bem branquinha, onde você não vê sujeira e tal, você acaba vendo assim, um uso muito inteligente das cores também, cara. Porque, por exemplo, você está correndo, né? Para você saber aonde você precisa ir, os objetos em que você pode subir, pode escalar e tal, conforme você vai chegando perto deles, eles vão adquirindo uma cor vermelha, né? E aí no jogo eles explicam isso como Runner Vision, uma visão de corredores, assim. E isso faz sentido, cara, porque um dos desenvolvedores do jogo, ele fala assim: quando você se torna uma pessoa proficiente em alguma coisa, por exemplo, ele dá o exemplo do Jason Bourne, né? Que era um filme que estava em alta na época. O Jason Bourne, por exemplo, imagina, você entra numa sala e você vê uma cadeira e uma caneta sobre a mesa. Para você são objetos, para o Jason Bourne são armas, né? Ele vai ver aquilo de formas diferentes, ele vai notar coisas que a gente não notaria. Então a Faith é a mesma coisa, cara, ela é uma corredora, ela é uma runner. Então o que pra gente seria apenas um cano ali de drenagem de água, né, ou uma mureta, ou um caixote, para ela é uma rampa. Para ela é uma forma de fazer a curva mais rápido. Você pode ir correndo e segurar nesse cano que está na esquina, assim, e usar o peso do teu corpo para virar a curva, né? Então esse Runner Vision, cara, é coisas que ela pode ver para ajudar ela a manter esse flow, coisas que a gente normalmente não imaginaria que poderia ser usado, né? Como um movimento, assim. Então eu gosto bastante dessa mecânica. E aí, como a cidade ela é bem branquinha, quando alguma coisa começa a ficar vermelha, algum tubo, alguma rampa, alguma prancha de madeira, você já vê na hora, assim. Então é uma forma muito inteligente de guiar o jogador sem ter que desenhar uma flecha na tela, né? Os prédios também, alguns prédios são bem coloridos por dentro. Tem prédios que são bem laranja, prédios que são bem verdes. Tem jardins no terraço, tem partes com água, assim, com vidro. É muito bonito, cara. É um contraste muito bonito de cores, sabe? Inclusive, uma coisa que eles acertaram muito nesse jogo também é você, por exemplo, imagina um jogo de parkour em primeira pessoa, cara, onde você tá rolando, tá escalando, tá correndo, pulando pela parede e tudo. Pô, isso daí poderia dar um motion sickness desgraçado, né, cara? Aquele enjoo que os jogos de primeira pessoa às vezes causam nas pessoas. E eles pensaram numa solução tão simples, cara, e tão funcional pra isso, que foi colocar um pontinho no meio da tela, como se fosse uma mira. E se você foca nesse pontinho, cara, eu tenho motion sickness, mas quando eu foco nesse pontinho no meio da tela, conforme você está correndo, não fico nem um pouco enjoado, cara. Então são ideias bem simples, sabe? Como guiar o jogador através das cores, né? Como evitar o motion sickness. O campo de visão da Faith também é maior do que os FPS da época, para que você tenha menos motion sickness, né? Você tem uma visão mais ampla. Você vê mais o corpo da personagem também. Conforme você rola, você vê o teu corpo rolando. Quando você está correndo, você vê as tuas mãos do lado do corpo correndo assim. Quando você agarra em alguma coisa, você está sempre vendo as tuas mãos. Então, isso dá uma sensação de peso muito grande, de que aquele corpo da Faith tem um peso, sabe? Quando você agarra em alguma coisa, você vê o esforço dela para subir. Conforme você corre, a câmera dá aquela balançadinha, né? Então, cara, é uma sensação de peso assim mesmo. Parece que você realmente é aquela pessoa, sabe? E eles casam tudo isso, né, de uma forma muito coesa, assim, com esse design minimalista. Por exemplo, você não tem nenhum tipo de informação na tela, porque realmente você não precisa. Não tem um contador de munição, uma barra de vida, não tem nada. Você não tem um HUD na tela, né, para te guiar ali. Então é só você, o teu caminho ali, você fica super atento. Você parece que você entra naquele estado de flow junto com a personagem, sabe? Você tá sempre tentando manter o teu movimento, ainda mais porque muitas vezes você está sendo perseguido, como eu disse. Então você não pode parar. E aí você vai olhando aquela tunnel vision, né? Aquela visão de túnel assim, que você foca lá na frente e você já fala: ah, tô vendo aquela caixa, acho que eu vou subir naquela caixa e já vou pular por cima da cerca, e quando eu cair rolando do outro lado, eu já corro pela parede e entro pela lateral do prédio e tal. Então você começa a adquirir essa Runner Vision também, cara, sabe? Junto com a personagem. Isso é muito legal, cara. Então, ele é um jogo que ele une muitos aspectos muito criativos, cara, que eu nunca tinha visto antes, né? Como o parkour e tudo mais. Movimentação, né? Esse design minimalista, assim. E, assim, nem tudo são flores, né? Muitos jogadores reclamaram dessa linearidade na época, que era um jogo muito linear e que as pessoas queriam explorar outras rotas também.
mas o jogo ele ficava sempre segurando a tua mão, né? Ele queria que você fizesse aquele caminho que ele queria que você fizesse. E bastante gente reclamou disso. Então, esse jogo ele foi um jogo, como eu disse, como todo bom projeto cult, né? Ele foi um jogo que não vendeu tanto na época, mas com o tempo ele foi adquirindo um status cult, assim, a galera foi descobrindo esse jogo, né? E aí foi cada vez mais gente pedindo uma sequência, poxa, a gente quer tanto uma sequência, né? E aí em 2016, a EA lançou a tão aguardada sequência, que é o Mirror's Edge Catalyst. Só que em vez de eles pensarem em fazer uma sequência direta, continuar a história da Faith, eles fizeram como se fosse um reboot, aí ao mesmo tempo uma prequel do jogo, né? Ou seja, eles fizeram um jogo que se passava antes do primeiro jogo. Então, no segundo jogo, você começa com a Faith presa na cadeia e tal, que ela já foi pega, né? E aí quando ela é solta, ela começa a fazer os primeiros aí trampos dela mais sérios ali de runner e tal. Cara, o Catalyst, eles corrigiram algumas coisas, na minha opinião, e meio que mexeram em algumas coisas que também não precisavam ser mexidas do primeiro jogo. Por exemplo, a galera reclamava que o primeiro jogo era bastante linear. Então, no segundo jogo, no Catalyst, ele é um mundo um pouco mais aberto. Ele é quase um mundo aberto de verdade, assim. Então você pode, às vezes, fazer tua corrida, chegar do ponto A ao ponto B, meio que do jeito que você quiser. Ah, eu vou fazer esse caminho aqui, vou fazer o outro, tal. Você tem mais essa liberdade que o primeiro jogo não tinha, né? E isso até que é interessante. Mas, sei lá, cara, eu gosto da linearidade do primeiro jogo porque ele é bem feitinho assim pra você fazer aquele flow, sabe? Eu não sei, eu tenho um certo preconceito com o jogo de mundo aberto, acho que talvez por eu estar cansado disso já, né? Então, como eu amava muito Mirror's Edge, quando saiu o Catalyst eu já comprei ele, cara, e ele não clicou muito assim. Primeiro, no primeiro jogo, a Faith, ela é uma personagem mais quieta, assim, ela não fala muito, né, ela fala mais pelas ações dela. No segundo, eles já mudaram, né? Ela é uma personagem que conversa bastante, ela tem muita cutscene também dela interagindo com os outros personagens. Eu senti que eles colocaram uma personalidade nela muito combativa, assim, muito de guerreira, assim, muito agressiva, que é uma personalidade que eu não associava com a Faith do primeiro jogo, assim. Então, adicionaram mais personagens e tal. Eles acertaram no sentido de ampliar o jogo, né? Ele se tornou um jogo maior, você tem side quests para fazer, você pode fazer algumas missões de levar e buscar informações e tal, né? Tem tipo colecionáveis espalhados também. Então, o jogo ele tá maior, mas parece que não precisava, sabe? Eu gostaria que eles tivessem realmente continuado a história da Faith, um jogo mais linear mesmo, assim como era o primeiro, mas não é um jogo ruim, sabe? Ainda mais porque ele é um jogo mais bonito, né? Já é uma outra geração e tudo. Mas se você não jogou, se você gostaria de jogar, ficou curioso sobre esse jogo, eu recomendaria você jogar o primeiro, lá de 2008. Graficamente ele ainda é um jogo bonito. A história dele não é aquela história, nossa, vai explodir sua cabeça, né? Ela tá mais ali de pano de fundo, que é a Faith tentando descobrir quem tá armando pra irmã dela, né? E tem uma outra coisa também no primeiro jogo, cara, que não me agrada muito, que a galera reclamou também. E que eles mudaram no segundo. Por exemplo, no primeiro jogo, você podia pegar a arma dos soldados, desarmar eles, pegar a arma deles e atirar. Você podia realmente usar as armas como um jogo de tiro, né? Mas como eu disse, cara, a Faith não era uma soldada, então era um pouco clunky, sabe? Era um pouco travadão a jogabilidade do tiro, assim. E meio que destoava um pouco com a personalidade dela, porque ela era simplesmente uma entregadora. Ela não era uma assassina, né? Então, no segundo jogo eles removeram o combate com armas. Você só pode desarmar os inimigos ou combater no mano a mano, mas não pode atirar, né? Isso é legal, cara. Isso eu achei legal no segundo jogo, assim. Uma outra coisa que eu achei legal que eles fizeram no segundo jogo também é que no primeiro, as cutscenes, cara, elas eram todas feitas com uma arte estilo desenho animado, sabe? E isso destoava muito do estilo do jogo. Tipo assim, você tava jogando aquele jogo que era mais focado no realismo, né? Uma cidade ali bem bonita e tal, e de repente entrava uma cutscene que parecia um desenho animado. Era bem estranho, assim. Já no segundo jogo, não. Eles mantêm as cutscenes in-game mesmo, né? Então, o mesmo estilo do jogo é o estilo da cutscene, não tem aquela distoância, né? Então, eles melhoraram, assim, alguns aspectos. Tem um modo online mais robusto no segundo do que no primeiro, né? Porque no primeiro você podia fazer um trajeto e aí o teu tempo subia na leaderboard e alguém podia tentar bater o teu tempo. No segundo, você pode criar o seu próprio trajeto e colocar para os outros jogadores tentarem fazer esse trajeto no menor tempo possível e tal. Tem side quests, então ele é um jogo maior, dura mais, né? Mas o primeiro, o que atraiu as pessoas, inclusive eu no primeiro, era realmente a simplicidade do jogo.
Então no 2 ele ficou uma coisa muito grande assim, sabe? Parece que, sei lá, ficou desproporcionalmente muito grande o jogo assim. Sabe Assassin's Creed, que os primeiros eram jogos menores e eram gostosos de jogar, e aí foi ficando aquele RPG infinito, ficou grande demais? Mais ou menos isso, cara. Bom, algumas influências também desse jogo, do Mirror's Edge, que eu achei legal quando eu tava fazendo uma pesquisa aqui, cara. Ele foi inspirado por várias influências diferentes. Uma delas é uma história em quadrinho chamada Lucifer, que eu nunca li, mas eu achei interessante. Um dos roteiristas lá, dos criadores da história do jogo, dizendo que esse quadrinho inspirou, né, a luta do bem e o mal ali, né, que é os corredores, né, e esse governo totalitário. O filme Corra Lola Corra, né? É um filme alemão também que tem um ritmo bem frenético, com uma protagonista bem determinada também, que serviu de modelo para Faith. A trilogia Bourne, né, como eu tinha comentado dos filmes de Jason Bourne, né, que o jogo usou muito aquele combate de desarmar o inimigo rapidamente, assim, né, usar coisas do cenário para escapar do combate também. E eles se inspiraram para fazer a cidade do jogo. Eles se inspiraram bastante em Tóquio, naqueles arranha-céus de Tóquio, a vibe de Nova York também. E a cidade ela é branquinha por causa das cidades tradicionais da Grécia, cara. Eles achavam bonito, né? Aquele contraste do azul bem forte com o branco dos prédios tradicionais da Grécia. E eles aplicaram isso no jogo com outras cores também, que é aquilo que eu tava comentando, sabe? Às vezes você tá correndo em cima dos prédios, aí você vira uma esquina assim, ou você desce para um andar mais baixo assim, e você se depara com um prédio que ele é todo vermelho, ou que ele tem faixas coloridas assim. É muito bonito, é um jogo realmente muito bonito. Poucas vezes você vai descer ao chão mesmo, você vai correr no chão assim. Geralmente a Faith ela usa os telhados para fugir, né, para escapar ali da polícia e tal. Mas às vezes você desce também, é interessante, você tem que competir com outros corredores em alguns momentos, né? É bem interessante também. E pra terminar, cara, eu não podia deixar de falar de Mirror's Edge sem falar da trilha sonora mais uma vez, né, cara? É mais uma constante, assim. Esses jogos cult, assim, parece que todos eles têm uma trilha sonora muito legal, assim. E a trilha sonora desse jogo, ela é maravilhosa, cara. Quando tem as cenas de ação, assim, aquela música pulsante, bem rápida, assim, sabe? Só que sem... Não é um bagulho técnico, cara. É uma coisa mais ambiental, assim, e vai te deixando na vibe de correr. E aí quando você tá explorando o cenário, aquela música mais contemplativa, assim, sabe? E a música tema desse jogo é muito legal. Eu recomendo você dar uma olhada na trilha sonora, cara. Inclusive a música tema do jogo, que é uma música que chama Still Alive, da Lisa Miskalski. Eu não sei como fala o nome dessa cantora, mas tem no YouTube, cara. Se você colocar Mirror's Edge Still Alive, é uma música legal. Música interessante também. Então eu acho que por hoje é isso, cara. Deu pra gente falar bastante aí de Mirror's Edge, né? Das concepções iniciais, a ideia que eles tinham no começo do jogo, a personagem principal que é a Faith, né, cara? Como esse jogo ele inovou por ser um conjunto de coisas, né, cara? Jogabilidade diferente, cenário único, uma movimentação intrigante ali, uma história interessante e tal. E eu sinto falta de jogos assim, né? Acho que a gente nunca mais vai ver a EA lançar uma continuação pra esse jogo, porque o segundo não foi bem recebido, né? Mas, pô, podemos sonhar, não é verdade? E é isso, cara. Me conta aí se você jogou esse jogo, né? Se você gostou, se você era parkourzeiro na época, né? E agora eu vou colocar minhas sandálias de pé de boi e vou dar um rolê aqui pelo telhado de casa pra ver se eu consigo entregar um Sedex aqui, mano. Aquele abraço, meu amigo. Te vejo no próximo episódio. Fui!